Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aí, hoje é um vídeo, já que estamos falando de Bíblia, vamos continuar falando de Bíblia. Papagaio de pirata. Já ouviu falar dessa expressão? Pois é, essa expressão é tipo, o pirata tinha aquele papagaio no ombro, tudo que o pirata falava o papagaio repetia, né? Então, você já percebeu como as pessoas gostam de repetir aquilo que os outros falam, principalmente nas igrejas. Elas ouvem uma coisa, acham legal, falam, poxa, legal isso aí, não sei nem o que significa, mas achei legal isso aí. Vou começar a usar, vou começar a aplicar. E aí começa a espalhar, às vezes, uma inverdade, uma heresia, sem saber que o está fazendo. Por isso, a importância de se conhecer a palavra. Não que seja uma prática imprópria, mas é bom a gente analisar o que a gente ouve para evitar situações constrangedoras, né? Porque, de repente, você vai expor a palavra e pode ter alguém ali com algum conhecimento e pode te contestar. Assim como na famosa igreja de Bereia, os cristãos recebiam de bom grado as pregações, mas não as consideravam verdades bíblicas antes de confrontá-las com as Escrituras. Vê bem se era fácil pregar nessa igreja. Eles ouviam, abriam a Bíblia, tá aqui, então aí a gente aceita, senão a gente não aceita. Se você tem dúvida, está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto de papagaio de pirata, de ficar repetindo o que se ouve, e com isso a gente ouve muita coisa que nem está na Bíblia, né? Não sai daí não, é depois da vinheta. Então bora lá, essa síndrome do papagaio se verifica nos diversos versículos novos, que alguns pregadores insistem em repetir, né? Ouviram de alguém, como eu já disse, acharam legal, acharam bacana, acharam útil, e aí começam a usar, às vezes até frases, como se fossem verdades. E na maioria, 99% das vezes, não são, né? E aí não conferem se aquilo que achou legal, que achou bacana, achei legal essa frase, achei legal essa exposição, achei legal essa história, será que está mesmo na Bíblia? E não se dá o trabalho de conferir, vai passando aquilo para frente, né, como uma verdade, e é uma baita de uma inverdade, como eu já disse na abertura do vídeo. Então, eu reuni aqui algumas dessas situações, algumas dessas frases, para trazer para você aqui do Diário de Bordo. A voz do povo é a voz de Deus. Será? Né? Pregadores às vezes citam que a voz do povo é a voz de Deus, mas é uma frase antibíblica e extra-bíblica, oriunda do latim vox populi, ou vox dei, como se fosse bíblica. Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Uns o consideravam pecador ou endemoniado, e outros criam que ele era um profeta. Enquanto isso, a voz de Deus ecoava: este é meu filho amado em quem me comprazo. Está lá em Mateus 3,17. Seria a voz do povo a voz do Senhor? Até porque, se a voz do povo fosse a voz de Deus, Deus mandaria soltar Barrabás? Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que tem alguém que usa isso como frase bíblica? Isso é um provérbio popular. Até 1000 irá, de 2000 não passará. Essa frase, então, já virou história. Muitos profetas da última hora a usaram para alertar acerca da iminente volta de Cristo ante ou durante o ano 2000. Foi bem usado esse negócio. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Já pensou um pregador dizendo isso? Mas foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos? A Bíblia diz: o Deus deste século, Deus com letra minúscula, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo os Coríntios 4:4. Esse Deus com letra minúscula
não é outro senão o inimigo das nossas vidas, né? O acusador, o gramulhão, aquele mesmo, e não o nosso Deus com letra maiúscula, o Deus verdadeiro que ilumina os que estão em trevas. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Alguém em algum momento já deve ter ouvido isso, ou alguém dizer isso para alguém. Quantos pregadores não usam essa frase? Alguém já chegou a dizer acerca dela, não está na Bíblia? Então deveria estar, mas não está. A Bíblia apresenta versículos parecidos que podem ser usados em lugar da frase em questão. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Não é diga-me com quem ando e direi quem tu és. Provérbios 16, 29. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Provérbios 4, 13 e 14. Uma outra frase que é muito usada por aí, não está na Bíblia, não é bíblica, é dando que se recebe. A Bíblia diz, né, irmão, que é dando que se recebe, né? Onde? Essa conhecida frase é extra-bíblica, mas não chega a ser antibíblica, pois confirma as palavras de Jesus em Lucas 6,38. Não deve, porém, ser usada como um versículo bíblico inspirado. O pregador só deve dizer, a Bíblia diz, quando for citar uma passagem das páginas sagradas. E isso não está na Bíblia exatamente com essa conotação. Esforça-te e eu te ajudarei. Eu já ouvi isso. Não, a Bíblia diz, né, irmão, esforça-te e eu te ajudarei. A expressão esforça-te aparece 12 vezes na Bíblia, mas nunca acompanhada da frase eu te ajudarei. Observe, esforça-te e tem bom ânimo. Isso sim está na Bíblia. Esforça-te e esforcemo-nos. Isso está na Bíblia. Esforça-te e faze a obra. Isso está na Bíblia. Então, bora lá. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, versículos 6, 7, 9 e 18. 1 Crônicas 22, versículo 13 e capítulo 28, versículo 20. Esforça-te e esforcemo-nos. 1 Crônicas 19, 13. Esforça-te e faze a obra. 1 Crônicas 28, 10. Esforça-te e eu te ajudarei. Infelizmente, irmão, sinto dizer para você, mas não está na Bíblia. E tem mais, esforça-te e clama. Gálatas 4, 27. No plural, ela aparece 8 vezes sem o complemento citado. Apesar disso, é óbvio, não há dúvida de que o Senhor ajuda os que se esforçam, né? Lembra do ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga? Não é isso? Eu venci o mundo e vós vencereis. Também já ouvi pregadores dizendo isso. É claro que através da vitória de Cristo, todos os seus seguidores autênticos nascidos de Deus se tornam mais do que vencedores. Não obstante, as palavras de Jesus em João 16,33 foram apenas: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus estava dizendo acerca dele, eu venci o mundo. Então ele deixou como exemplo essa frase, olha, eu venci o mundo. O complemento, e vós vencereis, é um acréscimo às palavras de Jesus. Prática que ele mesmo proibiu lá em Apocalipse 22:18, dizendo que ninguém podia nem pôr nem tirar algo referente à palavra. Portanto, não está escrito e vós vencereis, correto? Fazei o bem sem olhar a quem. Essa frase é uma distorção de Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
O cristão deve fazer o bem, pois ele tem a bondade, um dos elementos do fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. Mas fazer o bem de olhos fechados pode ser perigoso, né? A gente vê muitos casos aí, e a gente também já viveu isso. Você às vezes ajuda uma pessoa e a pessoa te dá prejuízo, te prejudica, complica seu nome, uma série de outros problemas aí que eu já vi, principalmente em casos de recuperação, em igrejas com trabalho social. Eu acho que tudo você tem que ter um critério, você tem que ter um limite e você tem que analisar tudo e todos sim, tá bom? Existem muitas pessoas que se dizem ser missionários ou pastores. Eles sempre contam casos tristes para aplicar os seus golpes. E os irmãos bondosos, por não olharem a quem estão ajudando, acabam sendo lesados. Também já vi esse tipo de coisa. Eu já vi pessoa chegar numa igreja, pedir pouso, pedir alimento, pedir para dormir ali. A igreja se colocou à disposição do irmão, o irmão dizendo que era missionário e tal. O irmão ficou alguns dias ali e acabou até pegando dinheiro emprestado de alguns irmãos e sumiu. Também pegou, se não me falha a memória, pegou parece que um microfone ou algo desse tipo, e o irmão anoiteceu e não amanheceu. Sumiu, foi embora. E aí os irmãos caíram na realidade. Ou seja, o cara era bom de conversa. Por isso que eu digo, tudo tem que ter um limite, tem que observar bem, tem que se ver exatamente o que e quem se está ajudando. Jesus é o médico dos médicos. Pois então, Jesus é o médico dos médicos. Já ouvimos muito isso, né? Certos pregadores afirmam que a Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. Porém, nas Escrituras não existe esta menção. Jesus é chamado de Senhor dos senhores e Rei dos reis, em Apocalipse 17, versículo 14. Em nenhum lugar ele é chamado de médico dos médicos. A expressão hebraica que demonstra o seu poder de curar os enfermos é Yahvé Rof-Eka, que significa o Senhor que te sara. Também traduzida como o Senhor teu médico. Está lá em Êxodo 15, 26. Mente vazia é oficina do diabo. De fato, a pessoa que não ocupa a sua mente com as coisas que são de cima acaba ficando vulnerável aos ataques do adversário. Como ser espiritual, ele tem influência sobre a mente dos incrédulos. Segue-se que a frase é apenas apropriada para ilustrar o papel do diabo como tentador, não devendo ser usada como um versículo. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Gente, aí vamos começar assim. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Deus tem tanta coisa para fazer, tanta coisa com que, digamos assim, se preocupar. Já pensou se Deus tivesse ficado dando ordem para a árvore? Pode derrubar a folha? Pode derrubar a folha? Não, ainda não pode derrubar a folha. Pode derrubar a folha, né? Então, não tem sentido nenhum. Esse versículo, a Bíblia diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados e que tudo está no controle de Deus, né? Mas Deus criou um ecossistema, Deus criou a estação própria de cair as folhas, de nascer as folhas, enfim. Então Deus não precisa ficar lá vigiando, pode cair folha, não pode não, né? Não tem nenhum sentido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa frase é empregada para enfatizar a justiça de Deus, não está registrada na Bíblia Sagrada.
É uma deturpação das palavras de Jesus a Pedro. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Certo? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Usada principalmente pelos católicos romanos. Essa frase já está nos lábios de alguns cristãos. Todavia, o versículo bíblico que mais se aproxima de tal afirmação é Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Mas alguém dirá: mas não é a mesma coisa? Não, pois o versículo bíblico possui o selo da inspiração, certo? Ou é ou não é, está escrito ou não está escrito. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso eu ouvi bastante, hein? Ouvi demais. É verdade que muitas pessoas, depois de passar por uma dolorosa experiência, entendem a vontade de Deus. Foi o meu caso, por exemplo. Entretanto, isso não é uma regra. Existem pessoas que nem mesmo pela dor se arrependem, nem mesmo pela dor se convertem. Por isso a palavra de Deus, ela nos alerta. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Vem a mim como estás. Jesus recebe o pecador arrependido na condição em que está. Todavia, a frase em questão não está registrada nos evangelhos, apesar de ser usada com frequência por muitos pregadores. Em seu lugar, pode-se usar um versículo bíblico autêntico como Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Mas mesmo assim, vinde a mim como estás. É claro que Deus, o Senhor, te chama para você vir da maneira como você está mesmo. Não, primeiro eu vou parar de fumar. Não, primeiro eu vou parar de beber. Não, primeiro eu vou parar... Enfim, vinde como estás. Você pode vir como você está, sabendo, porém, que ao longo desta caminhada, ao longo deste caminho, é necessário que haja mudança, conversão. Conversão quer dizer mudança de caminho, mudança de hábitos, costumes, enfim. Exige mudança, necessita de mudança. Senão, não dá para seguir o Senhor, né? A Bíblia diz, Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Certo? É isso que a Bíblia diz. O dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes, por não ler a Bíblia com atenção, alguns pregadores caem no erro de omitir parte do versículo bíblico, gerando confusão. O dinheiro é importante e precisamos dele para a nossa manutenção. O errado é pôr o coração nele. Paulo não condenou o dinheiro, mas sim a ganância e a avareza, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O pouco com Deus é muito. Há pregadores citando essa frase como se ela fosse bíblica. Ela não é. Aí é uma questão de fé, ela não é bíblica. Porém, é óbvio que a nossa fé às vezes nos diz isso, né? Eu tenho pouco, mas com Deus a gente vai levando, né? Então, é isso. O amor encobre uma multidão de pecados. Essa frase possui um acréscimo sutil, o prefixo em, capaz de torcer a mensagem bíblica. Encobrir significa esconder, ocultar, e de acordo com a Bíblia, o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. É preciso atentar para o que realmente as Escrituras dizem. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Cobrirá, não é encobrirá, certo? Cair é do homem, mas levantar é de Deus. Escutei outro dia, cair é do homem, levantar é de Deus. É comum o uso dessa frase para animar irmãos que fracassam na fé. Quem a usa tenta demonstrar que a pessoa caída não precisa se preocupar. Deus a levantará em tempo oportuno. Entretanto, se o homem não tomar uma posição, levantando-se, tal como o filho pródigo, Deus não o socorrerá. Lucas 15, do 17 ao 24, convém você ler. Deus não fez o homem para que ele caísse. Deus não fez o homem para cair. Portanto, cair é do homem, levantar não é de Deus.
que em várias partes da Bíblia você lê: põe-te de pé e falarei contigo. Deus falando com o povo: põe-te de pé e falarei contigo. Então, cair é do homem, levantar também é do homem, certo? Então fica aí algumas dessas pérolas para você, alguma dessas dicas, alguma dessas palavras aí que de repente já usaram, você já ouviu, você usa, já usou ou pretendia usar, que não estão na Bíblia, tá certo? Então fica essa dica aí para você. Se você gostou desse vídeo, como sempre eu peço, deixa seu like, deixa seu comentário, põe o joinha aí, indica o canal para outras pessoas, compartilha esse vídeo e muito obrigado e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.